Estamos de volta e o destaque agora é que em maio o rebanho de matrizes suínas da China teve o primeiro aumento mensal em um ano, segundo o Ministério da Agricultura do país. Apesar disso, o volume ainda ficou abaixo do registrado no mesmo mês do ano passado. Para entender os impactos aqui para o Brasil, nós vamos conversar com a analista da Agrifato, Iago Travagini, que já aparece aqui na tela com a gente. Iago, o que isso pode significar aí para as nossas exportações? Bem-vindo aqui ao mercado. Bem, Kelly, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite. E sim, isso basicamente pode impactar as nossas exportações, principalmente de carne suína, que já vem sendo impactada. A gente tem, na verdade, aí uma recuperação pós-PSA, né, pós-peste suína africana na China, que dá o que a gente já vê agora, provocou uma queda muito forte nos preços internos do suíno lá na China. Isso voltou a acontecer, pelo menos a gente já vê acontecer há quase 6 meses. E no final, no frigir dos ovos, isso pode se impactar principalmente a exportação de carne suína e, paralelamente, a exportação das outras proteínas animais, se essa recuperação acontecer de maneira mais acentuada e de maneira mais forte ainda. E você acredita que isso pode ocorrer no segundo semestre? Como é que deve ficar esse rebanho chinês? Bem, o que a gente tem visto, pelo menos o cenário atual, ele aponta basicamente para uma estabilização desse cenário de oferta de suínos, né? A gente já vê os dados de maio, os preliminares, apontando para essa estabilização. E um grande fato importante é que os preços eles ficaram no nível muito abaixo do sustentável, digamos assim, para os suinocultores chineses. Então, provocou, de certa forma, pelo menos tem provocado nesses últimos dias, um processo em que ele está abatendo mais animais, né? Ele está elevando a quantidade de animais abatidas e, consequentemente, gerando essa perspectiva de um segundo semestre de um rebanho mais estabilizado. Apesar da alta, o volume ainda é baixo comparado ao ano passado. Qual que é o impacto disso aí para o mercado? Como é que os preços dos suínos devem se comportar? Qual que é a sua análise? Bem, esse é um ponto, acho que, super importante, né? A gente está vendo ainda um processo que o rebanho suíno chinês ele melhorou em maio, só que, comparando ao ano passado, ele está menor justamente por conta dos preços, né? Desses preços que bateram mínima dos últimos 5, 6 anos e principalmente pós-PSA. A nossa visão é que agora a tendência é de estabilização e o mais importante, a economia chinesa está saindo daqueles lockdowns. O governo chinês está preocupado em reativar, fazer a atividade econômica bombar. Então, há a perspectiva de um afrouxo monetário na China e, consequentemente, uma melhora dos preços do suíno, de maneira geral, das proteínas animais na China nesse segundo semestre. Então, a nossa visão para os preços do suíno na China nesse segundo semestre é de melhora de valorização de preços. Qual é que fica aí, então, a sua orientação? Como é que deve ser o cenário aí para os criadores, produtores brasileiros em relação a esse cenário da China e também o aumento aí dos custos de produção? O produtor brasileiro, né, o criador brasileiro está enfrentando basicamente nesse momento um dos cenários mais difíceis aí da última década, eu diria. A gente criou uma dependência das exportações chinesas, elas elevaram o preço a níveis históricos e, consequentemente, o produtor conseguiu se sair bem, principalmente lá naquele primeiro semestre de 2021, quando a gente viu essa melhora de cenário por conta das importações chinesas. Olhando hoje para o cenário nacional, né, o criador ele vai enfrentar ainda um processo de dificuldade de escoamento dessa carne, há também uma redução na produção. Então, a gente enxerga, sim, uma estabilização no cenário de exportação para a China e uma produção menos acelerada, diferente do que a gente viu lá no primeiro semestre de 2021. Então, na nossa visão, é que a gente vai ter um custo, apesar de elevado, reduzindo, né? A gente já está vendo uma quebra de demanda, reduzindo o preço do milho, reduzindo o preço do farelo no futuro, do farelo de soja. Então, isso vai trazer um cenário mais acomodador para o custo do criador de suíno, mas, de maneira geral, olhando para o mercado de venda, a gente não tem grandes estímulos nesse momento, a não ser, obviamente, uma melhora do consumo interno, a gente tem previsão de crescimento econômico. Então, no final, no frigir dos ovos, a gente enxerga, sim, um segundo semestre um pouco melhor para o criador de suíno. No entanto, ainda assim não é nada comparável ao que foi lá o final de 2020, o início de 2021, no quesito precificação. Iago, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Vamos torcer aí que esse segundo semestre realmente, pelo menos, seja um pouco melhor. Boa tarde para você. Volte mais vezes com a gente aqui no Mercado e Companhia, tá bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Kelly. Até a próxima.